lá. Professor Rodrigo entrando. José Antônio também. Agora eu acho que foi. Agora sim. Menina, se eu te falar, a internet está horrível aqui, tá? Nossa, Vamos ver se a gente. aqui também. Tô vendo você meio congelado aqui, ó. Aqui. Aqui também. Hoje choveu aqui. A gente tem um problema. Quando chove, a internet fica super prejudicada. Mas Não, ok. mas A vai gente dar tudo. Não, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, primeiramente, professor Rodrigo, agradecer imensamente por você ter aceitado o convite para a gente conversar sobre esse assunto que é muito interessante, pensar fora da caixa sobre isso. Não, de fato, é o que eu falo assim, ó, esse tema é falar sobre pacto antinupcial, ainda mais com essa, né, com essa ideia aí que você teve de falar aí sobre uma perspectiva, né, fazendo uma brincadeira, né, com as cláusulas hollywoodianas, né, ou seja, que é aquilo que a gente não está acostumado, né, aquela coisa bem diferente, de fato muda, é uma situação que muda a perspectiva. É importante a gente ver isso, a poder de pensar, né, se de fato a gente tem uma situação, né, como é que funciona isso. Então, na verdade, mais do que assim chegar a conclusões, a gente quer fazer assim algumas ponderações aqui, algumas provocações para a gente pensar. Por isso assim que eu dividi mais ou menos ali até lá quem está lá no meu perfil, falei, ó, tem alguns temas aqui que a gente pode pegar e pode brincar e pode falar. É, exatamente, né? Até justificando, o convite surgiu porque o que eu comecei a pensar nesse momento de pandemia? Né? Boa noite, Sabrina. Boa noite a todo mundo que está entrando. O que eu comecei a pensar nesse momento de pandemia? Começou a surgir, né, um movimento de live e a gente não pode deixar de lembrar que os alunos, eles estão onde? Estão no Instagram. Então, já que eles estão aqui, a gente tem essa oportunidade de conseguir conversar com outras pessoas, né? No meu caso, conseguir conversar com você que está aí em Vitória, estamos a 1.700 quilômetros de distância. Então, a pandemia trouxe essa possibilidade, né? E eu gosto de falar sobre os assuntos, que eu falo que são os assuntos espinhosos, aquilo que é difícil de conversar, no geral. Então, eu convidei algumas pessoas que realmente trabalham com assuntos que são difíceis. Por exemplo, ontem eu conversei com a Luciana Galdato, que fala sobre testamento vital. Um assunto extremamente espinhoso de se conversar. Né? Então, a ideia do que eu chamei de familiarize é justamente para que a gente possa conversar sobre assuntos que são não tão usuais. Né? Às vezes, quando as pessoas se unem e decidem se casar, e aí levando em consideração que aqui no perfil, como o vídeo vai ficar gravado, a gente está falando para leigos, estudantes de direito e profissionais de direito. Né? E às vezes, quando as pessoas vão se casar, elas pensam em tudo: festa do casamento, vestido de noiva, lembrancinha, mas esquecem de pensar no pacto antinupcial, né? Que é algo que é um instrumento que é importante, ou deveria ser importante, mas nós acabamos não tendo a cultura de falar sobre ele, porque é difícil falar sobre alguns assuntos assim, né? Então, a ideia é a gente bater um papo mesmo sobre isso, sobre pacto antinupcial. Vi agora há pouco que você tinha feito algumas ponderações lá que você tinha postado, né, no seu perfil. Você tinha colocado alguns assuntos ali para a gente conversar.
E aí, já dando início para a gente conversar, quando a gente fala de pacto antinupcial, vamos começar com as coisas polêmicas? Esclarecendo, a gente não combinou nada, né? Como vai funcionar, o que a gente vai falar? Nada é combinado, né? Você prefere, professor Rodrigo, falar sobre coisas, sobre os assuntos mais polêmicos ou começar pelo básico? Não, eu acho que a gente pode bater no papo assim. O que eu acho assim, na minha cabeça? Assim, eu acho que tem que ter algumas questões básicas que são legais a gente pensar. Um ponto que eu sempre falo, por exemplo, o direito de família, ele avançou muito, né? Então, essa ideia do afeto, o direito de família, ele teve um avanço extremamente grande, né? Pensando nessa ideia do afeto e tal. E há comunicações e há situações dentro do próprio direito de família em que ele não avançou. Para mim, um exemplo que é absolutamente evidente é o pacto. E depois a gente vai ver, né, o porquê. Porque se a gente fizer uma leitura do 1653, para quem não é muito afeto, do artigo 1653 ao 1657 do Código Civil, o que a gente vai notar? A gente vai notar que a base não há uma grande preocupação, né? Você não tem uma regulação quanto ao que é o pacto antinupcial. Basicamente, se você for pensar o que ele se preocupa, ele tem uma cláusula geral sobre nulidade, que está lá no artigo, se não me falha a memória, é o 1655, se não me falha a memória, que fala assim, ó, você pode fazer qualquer coisa no pacto, desde que não seja contrária à lei. Ou seja, um dispositivo assim meio, né? Ou seja, como quem diz assim, você tem uma liberdade ampla desde que não seja contrário à lei. É meio estranho, mas tudo bem. E ele se preocupa muito com elementos de forma e especialmente questões de eficácia. Então, isso é importante porque o pacto ele só tem sentido, né? O pacto só tem sentido a partir do momento em que há o casamento, né? Essa era a visão, uma visão assim, digamos, pelo menos mais ortodoxa. Agora, já há, por exemplo, entendimentos, pelo menos entendimento doutrinário, de que às vezes você tem um período do pacto e o casamento, né? Se as pessoas naquele momento elas já ficam em união estável. Então, aí já é uma questão interessante. Veja, o pacto antinupcial, ele já serviria para ser uma figura transitória da união estável? Aí entra uma outra questão também que é massa, que é muito legal. Só um minutinho, cara, que isso é muito legal. E isso é muito confuso isso é muito confuso, especialmente na jurisprudência. Eu não tenho como. E tem vários julgados nesse sentido, tá? Eu chego a dizer que talvez seja a posição majoritária, em que não é possível, através da escritura de união estável, se dar quitação quanto à relação a relação anterior, ok? Então, na verdade, veja, agora juntando isso tudo, então você tem esse entendimento que não seria possível fazer uma escritura de união estável, né? Os efeitos sempre seriam prospectivos, nunca retrospectivos. Isso é uma posição bem firme na jurisprudência, que eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, tá? Vejam, e isso fica mais confuso ainda, porque em determinados momentos você tem a união estável, você tem o pacto e tem um casamento. Então veja como é que e isso aí é uma questão aí que eu já coloco aqui para a gente já começar a discutir. Veja como é que dentro dessa concepção aqui, se a gente pegar aqui o 1853 ao 1653 ao 1657, ele foi criado, essa concepção que está aqui, ela é criada não numa concepção ligada ao casamento. Ela é uma concepção, desculpa, ligada à união estável. Ela é uma concepção de que só haveria o pacto antinupcial
por conta do casamento. Então, aí eu faço uma brincadeira. Será que poderia ter, então, o pacto anti-união estável? Se aproveitando disso? Olha como é que a gente já começa. Porque, volto a dizer, isso é uma figura exclusiva do casamento? Essa, para mim, já é uma pergunta que ela é importante, né, em trabalhar. Não sei sua opinião sobre isso. Olha, é complexo, né? Claro que é complexo. Não, Porque se a complexo. gente... Complexo. Porque não tem o prazo, né? Então, eu posso fazer o pacto antinupcial, ele está condicionado à realização do casamento, mas não existe um prazo para isso, né? Então, se a gente levar em consideração, tem dois pontos, né? Se o pacto tem validade tem efeito só a partir do casamento, eu poderia retirar, então, o efeito dele diante de uma união estável que venha acontecer na inexistência desse casamento? Aí entra mais uma vez aquela discussão de, na ânsia de legislar, na ânsia de proteger a relação que é cobertada pela união estável, o Estado acaba também trazendo uma outra amarra, né? Porque se eu considerar que esse pacto antinupcial pode ser válido na ausência de casamento para configurar a união estável, me parece que ele perde sentido. Ele perde sentido. Não, mas... Se a gente está falando de cláusulas que são divergentes, por exemplo, e aí pensando, considerando só a escolha do regime de casamento. Aí existe um conflito, né? Porque qual que era a intenção daquele casal quando realizou o pacto antinupcial? Certamente não era para regulamentar uma união estável. Mas aí a pergunta que eu te faço, você está partindo, aí, ó, eu vou provocar você agora. Você está partindo da premissa que o pacto ele só tem essa função. Por que o pacto, aí que eu faço, olha, interpretando 1655, onde que está escrito que é nulo que no pacto antinupcial eu possa regular as relações até o casamento? E mais, olha como é que isso é interessante. Veja, eu poderia ter uma hipótese, que eu falo que é muito comum, você foi num ponto também importante. Qual é o prazo que você tem lá, até que prazo que eu posso utilizar o pacto antinupcial? Digamos que o sujeito faz o pacto antinupcial e fica lá 1 ano. Eu posso pegar esse pacto e casar depois? Utilizar para o casamento? Qual que veja, aí a pergunta, mas durante esse 1 ano, se isso se constituiu em união estável, esse pacto, ele representa aquilo? Olha como é. Então, só para você ter uma ideia, eu sou uma das pessoas, eu acho esse tema um tema fantástico. Eu acho que, e aí fica uma sugestão, acho que tem vários aí, vi vários colegas aí que entraram aqui, que estudam o assunto, a interpretação do artigo 1655, ela é uma interpretação, se fizer uma interpretação inversa, que eu vejo um amplo espaço na autonomia do pacto antinupcial. Eu não digo com cláusulas hollywoodianas, não é isso não, como foi colocado, né? A gente brincou e tal. Mas eu não vejo problema se eu quiser. Olha como é que são duas coisas que são diferentes. Uma coisa, por exemplo, é eu fazer um pacto e nada de por exemplo, esse pacto ele foi voltado para o casamento. A interpretação dele deixa evidente que vai voltar para o casamento. Mas eu deixo claro, por exemplo, no pacto, o pacto está aqui, que isso aqui vai demorar 90 dias, mas eu já estou morando junto. Eu já estou morando junto. Eu já estou morando junto. E aí eu pergunto para você, e nesse período aqui, esse pacto ele pode ser transitório durante esse período? Essas são questões, porque, vejam, e isso eu estou falando questões práticas. Eu já vi situações em que, entre o momento do pacto e o casamento, houve a aquisição de bens que seriam bens colocados em comunhão. Veja, aí nesse particular, olha só como é que isso é interessante. Se você entender que existia já uma união estável e o pacto ele não é suficiente para afastar a união estável, esse regime, essa eficácia posterior, ela não afetou.
Olha como é que esse assunto é complexo. Por que eu estou falando isso? Complexo. É cada vez mais comum que as pessoas, é o que eu estou falando aqui, ó, atire a primeira pedra quem nunca viu isso. Das pessoas fazerem pacto antinupciais já em situações de união estável. Exato. Veja, que E se aí cria um pensando, nível né, de Não, complexidade. imaginando, deixa eu falar, imaginando que o casamento por si só regularizou a situação da união estável. Então, aí, Camila, essa é a primeira pergunta, essa é a primeira indagação, que eu acho que é a primeira investigação aqui, e aí colocando assim, ninguém precisa concordar comigo nem contigo, não, tá? Mas assim, eu acho que esse é um primeiro ponto que as pessoas têm que enfrentar, é que o pacto antinupcial, ele foi, olha o que eu vou mostrar para você aqui agora, hein? Ele foi montado para uma época que o casamento era a única figura. Ele não, o pacto antinupcial, ele não se comunica na forma que ele está no Código Civil com a união estável. A não ser que você abra os dispositivos e faça uma interpretação adequada do 1655. Só para você ver, eu vou fazer uma provocação, vou jogar uma bola para você aqui agora. Quer que eu te prove isso? Eu fui mais de uma vez provocado no meu escritório por pessoas falando assim, mas ei, é possível alterar o meu regime de bens? É possível. Há algum problema em mudar o regime de bens hoje? O Marco está fazendo uma pergunta muito importante. É possível? Há algum problema de mudar regime de bens? Diga-se de passagem para mim, que eu trabalho com planejamento sucessório, uma das coisas mais importantes para mim no planejamento sucessório é a possibilidade de mudança de regime de bens, que você faz adequações na meação, identificações de bens particulares, isso é muito importante. Agora, olha a pergunta simples que eu vou te fazer, que eu passei mais de 10 vezes já na minha vida. E é possível alterar o pacto antinupcial? Eu não quero alterar o regime de bens. Eu não quero. Quer alterar? Eu só quero mudar o meu pacto antinupcial. É possível? Olha que pergunta, Ah, olha que pergunta simples, mas complexa. simples, mas complexo, porque não tem uma resposta fechada, né? Não tem uma resposta pronta. Está escrito ali que pode, mas ao mesmo tempo também está dizendo que não pode. Então, entendo que sim, a depender, a depender das circunstâncias, eu entendo que sim, que é possível fazer alteração do pacto antinupcial. Eu particularmente, eu tenho uma visão que sim. Porque as premissas para que não houvesse essa mudança, elas foram quebradas. O casamento ele deixou de ser indissolúvel, o regime de bens ele passou a ter uma possibilidade de alteração, porque em determinados casos, e eu vou te falar porque eu já vi colegas fazendo isso, para quebrar o pacto antinupcial, na dúvida, olha que situação maluca. O sujeito ele se divorcia para que quebre a ideia do pacto antinupcial. Porque, na verdade, e aí e isso se torna uma coisa maluca, e como você falou, porque hoje em dia, de um modo geral, o que é visto? O pacto antinupcial ele é visto como uma superfície, para mim, totalmente equivocada, limitadora. Né? Bom trabalho para você fazer no doutorado, Camila, esse. É um excelente trabalho, que a gente precisa de um trabalho com essa pegada, ainda que para ser totalmente contrário ao que eu estou falando. Mas veja, o pacto antinupcial hoje ele é um palco, uma superfície de adoção, de absolutamente adoção de regime de bens. Aí, olha só, se ele é para adotar um regime de bens, que não seja o regime de bens né, comum, o regime de bens que é ditado né, como regime de bens comum, veja se não é contraditório eu não admitir a alteração do pacto antinupcial, porque eu admito a alteração do regime de bens. Aí as pessoas, por Exato. segurança, como se não tem uma resposta, acabam se divorciando. É contraditório isso. Totalmente, né? Totalmente. Porque se a gente É. precisa trazer celeridade, eficiência, enfim. Aí vou fazer o divórcio para fazer um outro pacto judicial.
precisa ser alterado, né? Interessante. Vou considerar essa possibilidade no doutorado. Escrever Não, sobre isso. aí vamos começar a viajar, então? Olha como é que assim. E aí, qual que é o outro caminho que a gente tem? Eu estou pensando aqui os advogados comuns. Aqui não tem advogado comum, aqui é advocacia faixa preta. Aí, olha só. Aí, o que é uma coisa muito comum no pacto antinupcial? Muito comum. A outra situação que é comum. Vamos colocar no pacto as doações que são feitas entre os cônjuges. Cara, isso mostra que aquilo é uma coisa que eu sempre falo, uma ideia de fetiche da propriedade que a gente tem. Uma ideia do que é importante, do que efetivamente é importante. E aí eu estou falando isso, eu estou com os alunos aqui da minha turma de direitos reais lá sobre coisa alheia. Eu vi aí já a gente entrando aí. Minha turma é pequenininha, é uma matéria pequenininha, uma matéria grande como a turma pequenininha que tem lá na UFES, optativa, mas muito legal essa turma. Olha como é que isso é interessante. Por que não pensar em outros direitos reais, constituição de outros direitos reais no pacto antinupcial? Porque as pessoas só pensam com a ideia de quê? Das doações. Isso, gente, olha como é que é uma ideia do início do século XVI, do século XX, do Código XVI. Por que eu não posso imaginar, por exemplo, numa situação dessa, em que eu posso, por exemplo, eu vou e caso contigo, Camila, e você me concede. Aí, ó, Bela, aqui que é minha querida, ela acabou de passar aqui, ó. Aí você me concede, porque como eu estou estudando e tal, e eu vou ficar gerenciando aqui a casa e tal, você que vai ser aí a provedora, você me concede do seu patrimônio, por exemplo, o direito de uso quanto a bens do seu patrimônio. Direito de uso esse que, utilizando as regras de direito dos direitos reais sobre a coisa alheia, que eu só posso usar e fruir em benefício da família. Veja, eu posso fazer isso através do pacto antinupcial ou não? Ou o pacto antinupcial ele se limita à doação de bens, titularidade e regime de bens? Essa é uma pergunta que eu faço para todos os colegas. O que Excelente você acha, pergunta, Camila? né? Também, eu entendo que sim. Eu entendo que é possível. Porque essa E aí, olha como é que a gente vai saindo aí, ó. Paulo Mendes aí é um processualista aí fora da caixinha aí, ó. Olha como é que a gente começa a sair dessa concepção do isolamento. Esse é o maior problema do pacto. O pacto hoje, ele é uma figura que ele é isolada, ele é tratado de forma isolada. São raros os pactos antinupciais, por isso que quando você falou comigo lá, eu brinquei com você, aí você falou, cláusula hollywoodiana. Você vê que a gente não está falando nada de hollywoodiano, nós estamos falando coisas do dia a dia. Nós estamos falando de coisas do dia a dia. O que são coisas do dia a dia? Transferência, titularidades de. Aí o Igor, grande aqui, o advogado aqui, capixaba aqui, grande advogado na parte de direito de família e sucessões. O pacto é isso. Hoje, por exemplo, uma parte que eu trabalho razoavelmente, eu faço bastante pacto. Os pactos, na verdade, eles têm que. Eu vou falar um ponto, talvez que aconteceu um dia, e foi feito à parte. Meu cliente ele falou bem assim: olha como é que isso é legal. Ele falou bem assim: olha, eu quero reconhecer no pacto a filiação socioafetiva do filho da minha futura esposa. Posso? Olha a pergunta que ele me fez. Ele falou bem assim: eu quero. Aí ele falou bem assim, porque, olha como é que foi interessante. Porque ele, por testamento, olha como é que você é maluco. Se admite o reconhecimento de filho por testamento. E veja, e o casamento que por excelência, a união estável, que gera uma relação de solidariedade familiar, a priori uma visão estática, ela não permitiria uma visão bizantina, ortodoxa dessa figura, não permitiria, por exemplo, o reconhecimento socioafetivo dessa criança.
E isso, veja, e é uma situação que ela é curiosa. E aí, vejam, em situações que às vezes a mulher fica refém. Eu vou dar um exemplo aqui. Veja se não é muito comum. Estou falando aqui, gente, por favor. Não, porque assim, a vida, é bem Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Veja que eu vou falar aqui, não é uma situação comum. É, a vida como ela é, Nelson Rodrigues. O sujeito, ele tinha um relacionamento com determinada pessoa, tal, separaram, não, tinha um namoro, tal, até uma união estável, separaram, e de repente a mulher aparece grávida. E ele chega naquele momento e fala: não, olha, esse filho eu vou assumir como se meu fosse, aquela coisa toda e tal. E registra. Aí, anos depois, o que ele chega e ele, às vezes, vai falar que ele foi enganado, que este filho não é um filho que lhe pertence. Veja, eu coloco para vocês aqui essa questão. Isso poderia ser uma matéria de pacto antinupcial? Ele reconhecer que há a possibilidade daquele filho não ser dele, mas que ele reconhece desde logo como se dele fosse e se comprometendo a dar todo o amor àquela figura, ou o pacto antinupcial, né, isso não poderia ser feito porque é um contrato, é um negócio jurídico bilateral. Veja, o que eu estou falando aqui são coisas da realidade. Porque o que acontece é isso. O discurso, e aqui eu estou assim, desnudando de qualquer posição machista, é muito comum isso aqui, não. Olha, não quero saber se esse filho é meu ou não é meu. Vou assumir como tal. 4, 5 anos depois, se tem um problema, erro. Eu casei só porque foi dito que o filho era meu. A gente já estava até separado. Isso não acontece, que eu estou falando? Aí a pergunta, você fala: não, então o pacto não serve para isso também. Então, quais são os limites do pacto? Vamos estudar o pacto. Exatamente, né? Quais são os limites do pacto? Porque é o que você colocou, né? Falar que não contrariar o 1655, né? Falar que não contrariar a ordem pública, não contrariar a lei, é muito amplo. E aí a gente fica nesses impasses, né? O que efetivamente, então, pode? Só as relações patrimoniais? Existem as previsões existenciais também, que poderiam ser possíveis, Não, e além das outras, né? Outras situações não patrimoniais. não, imagina, você colocar no pacto e falar assim: olha, eu vou ficar com o seu sobrenome. Agora eu vou viajar, tá? Fazer brincadeira, né? Vou ficar com o seu sobrenome durante 10 anos. Se eu gostar, eu continuo, mas você já fica aqui facultado o direito de eu tirar, para não magoar. Pode isso no pacto? Já coloca ali. É, não, Poderia. porque assim, é óbvio que eu estou fazendo brincadeiras aqui e tal, mas isso, aquele caso que eu falei para você da titularidade, que para mim é o grande X. Veja, eu já fiz pactos assim. Eu já fiz pactos assim, envolvendo direito de superfície, envolvendo usufruto, envolvendo uso, titularidades diferentes. Mas isso não é comum. Porque as pessoas têm ideia de o pacto, imaginando, volto a dizer, uma ideia de casamento ainda indissolúvel e uma ideia de fetiche da propriedade em que o tráfico de titularidades ele é exclusivo, envolvendo a propriedade. Vou dar um exemplo para você. Ó. Eu fiz até uma live disso aqui, está lá no Direito e Vinho, exclusivamente com o Fred, com o Didier, exclusivamente sobre esse tema. Negócios jurídicos processuais, né, envolvendo direito de família e educação sobre pacto. E eu falei com ele lá atrás, eu quando faço o pacto antinupcial, eu sempre me valho da cláusula antibaixaria. Ou seja, a cláusula antibaixaria é o seguinte: olha, vai separar, vai ter o divórcio, está vedado de qualquer tipo de prova que vai se colocar a pessoa, porque é para evitar esse tipo de crueldade, porque o divórcio judicial, por outra discussão, a discussão é puramente patrimonial, o direito é um direito potestativo, mas a pessoa quer provar coisa, ela quer desabafar no judiciário, ela quer colocar coisas no judiciário
que são impertinentes. Então, com a cláusula anti-baixaria, eu encerro isso, porque a cláusula anti-baixaria, ela gera um sancionamento. Ela não é hollywoodiana, mas ela é eficaz. Então, veja, um sujeito, ele que para poder falar sobre guarda, num caso desse que a gente advogou, para falar sobre guarda, ele falou que não poderia ter a guarda para a mulher porque ela era uma infiel em quanto mais. Né? Que ela era, eu quero me lembrar até a palavra, uma palavra pesada. Ela era uma mulher venérea, porque a quantidade de casos que ela teve e tal, então ela não poderia ter. E isso, para justificar isso, veja, por uma situação de guarda, na verdade, o que ele queria fazer? Ele queria atingi-la. Só que ele esqueceu da cláusula anti-baixaria. E a cláusula anti-baixaria, ela tinha um valor, um montante lá sobre isso. Então, essa cláusula anti-baixaria, com montante, eu vejo ela nessa situação como capaz de inibir. Porque também não adianta, isso é interessante, aí a gente entra no hollywoodiano, de colocar determinadas questões no pacto sem sanção. Eu ia te perguntar então, veja, exatamente isso. Então, assim, qual a ideia do pacto anti-baixaria sem sanção? Então, ele tem que, o pacto anti-baixaria, né, ele tem que ter sanção. Então, eu não vejo problema nenhum de negócio jurídico processual. Vários, você pode fazer vários. Você quer ver, por exemplo, um negócio jurídico processual que é muito, que a gente utiliza bastante em pacto, e brincadeira aqui, Camila, hoje, nosso escritório, e pegando as coisas positivas aí que aconteceram, assim, igual isso aqui, ó, poxa, você sabe que eu sou um cara que eu sou seu fã, né? A gente pode ter uma amizade muito grande, né? Estou aguardando a gente parar isso aí para ir fazer uma visita para você. Você sabe que a gente tem aqui um carinho muito grande. Mas veja, de uma forma de a gente estar aqui, né? Pelo menos a pandemia serviu para a gente estar aqui conversando via celular com outras pessoas, enfim. A gente tem que entender isso. E uma situação que aconteceu lá no nosso escritório, que está sendo muito curiosa, nosso escritório, ele passou a atender muitos escritórios. Então, essas questões, por exemplo, então a gente tem trabalhado com vários escritórios. Quem contrata, na verdade, a gente não é nem o cliente final. São os escritórios para a gente auxiliar e tal. E nessa questão de pacto antinupcial, pô, a gente tem trabalhado com vários negócios jurídicos. E eu vou falar um que vocês vão falar, pô, isso é tão óbvio assim. Veja, negócio jurídico processual, de como fazer avaliações dos bens. Como fazer, no caso da partilha, os critérios de escolha. Porque um dos grandes problemas do divórcio, que o divórcio ele passa a ser potestativo, não tem culpa, né? Ele não tem essa ideia, tal, ou seja, não tem prazo, mas a gente ainda volta no problema de quê? Da partilha. Então, a gente criou negócios jurídicos processuais com mecanismos para que isso possa acontecer. Então, você pode fazer, por exemplo, as cláusulas são variadas. Para determinada situação, por exemplo, a ideia de uma ação autônoma de prova, porque às vezes você tem. E como é que você vai fazer essa ação autônoma de prova? Para poder já previamente já saber quanto que é o valor. Então você já tem estipulado, você já sabe às vezes quem é que vai ser o próprio, a princípio, como é que vai ser o próprio perito. Não é que o perito vai estar no pacto antinupcial. Você vai ter uma cláusula, né, permitindo que você molde isso aqui e você, em separado, você vai fazer isso. Então, é uma situação. Eu estou trabalhando assim, com toda a convicção, com o pacto antinupcial numa outra dimensão. Tá? Numa outra dimensão. E veja, a questão da mediação. Por que não prever no pacto antinupcial? Por que não prever no pacto antinupcial a mediação obrigatória? Uma mediação que não seja judicial. Isso não é possível? Exato. Aí eu pergunto, olha como é que é interessante. Essa cláusula é uma cláusula vinculada a negócio jurídico processual ou é uma cláusula vinculada a esse vetusto modelo do 1653 a 1657? É aí que está o X. Então,
não sei sua opinião, entendeu? Mas assim, na minha concepção hoje, quando chega a pessoa, eu quero fazer um pacto e tal. Veja, vou dar um outro exemplo aqui, que as pessoas fazem. Vou pegar tudo do comum, tá? Tudo do comum. Tudo do comum. Aí, por exemplo, eu e Camila aqui, a gente vai casar. O que as pessoas assim costumam fazer? Camila vai lá, vai declarar quais são os bens particulares. Ok? Não é isso, Camila? Quando muito, isso é feito. Tem pacto antinupcial que nem isso tem, tá? Você concorda comigo? Que tem pacto que nem isso tem. Então, isso é o mínimo, mas digamos assim, é o mínimo para mim de um advogado que tem OAB, que ele vai se preocupar com isso. Né? Ele vai se preocupar com isso. Na minha cabeça, né? Então, por exemplo, aí o que pode conjugar, por exemplo, dessa ideia? Pensando numa coisa estática, o pacto antinupcial, ele não pensa na dinâmica. Por que pode acontecer? Camila pode pegar aquele apartamento que ela tem lá de 3 quartos, que era particular, e vender esse apartamento no curso lá do nosso casamento. E eu vendo também lá, pego uma parte dos honorários que eu recebi, que eu tinha lá atrás, e eu falei que nos honorários, que os nossos honorários, que os meus honorários não iam se comunicar com você, né? Ou seja, tinha lá, especialmente das causas anteriores. Essa cláusula é tradicional de se fazer quando tem advogado que está casando. Olha, casamos hoje, ó, todas as causas que foram ajuizadas a partir de hoje, a partir da data de tal, não se comunica. Essa cláusula é uma cláusula comum. Né? Quem é advogado, que já fez pacto com advogado, essa cláusula é comum. Então fizemos lá essa cláusula, pegou o dinheiro, era particular e tal. Só que eu gastei uma parte do meu dinheiro que era particular e você uma parte do dinheiro que era particular. E fizemos isso no casamento. Veja, olha como é que o pacto antinupcial ele tinha que ser um palco para explicar, para preencher esses espaços da lei. Ou seja, de como vai funcionar isso. Então, como é que, por exemplo, como é que vão funcionar as subrogações? O que eu tenho que fazer de prova para poder ter a prova da subrogação? E isso, Camila, aí gera, olha como é que isso é massa esse tema. Isso gera um reflexo lá na frente no direito sucessório. Porque eu e você, praticamente, nós somos casados aqui, estamos casados pelo regime da comunhão parcial, estou pegando os casos mais comuns, né? Eu estou pegando aqui o padrão do padrão, estão casados com o regime da comunhão parcial, fizemos o pacto explicando quais são os bens particulares, as regras e tal. Isso vai dar uma repercussão, porque se eu morrer, aquilo que foi adquirido onerosamente depois do nosso casamento, você é meia. Então, nossos filhos descendentes são herdeiros. Mas aquilo que era bem particular, ok? Aquilo que era bem particular, você entra no condomínio como herdeira. E hoje, um dos grandes problemas que nós temos dentro do inventário, um dos maiores palcos de discussões que nós temos dentro do inventário é a fixação, é a depuração dos bens particulares em comunhão. Não sei se você concorda comigo. Total. E olha a situação difícil que você vai ficar, Camila. Eu morri. Você vai ter que dizer quais são os bens que são particulares seu que está na sua esfera, e quando você faz isso, você tira dos herdeiros. Quais são os bens que estão em comunhão, que você está retirando metade da herança? E quais são os meus bens particulares, que só esses que vão efetivamente para a herança. Aí é muito engraçado, aí vem a ingenuidade, e o sujeito que ele é incauto, ele falava assim, o pacto antinupcial não pode regular matéria de direito sucessório. Isso não é matéria de direito sucessório? O pacto antinupcial, ele só regula matérias inerentes ao casamento. Isso é mentira. Isso é mentira. O regime que você escolhe, ele já tem impacto no direito sucessório. Isso é mentira. Isso é de uma ingenuidade. Isso é de uma ingenuidade. Isso é de gente, com todo respeito, com a cabeça no século XIX.
é entender que assim, é querer repetir um velho discurso sem saber o que está falando. Desculpa ser meio radical, mas é a minha opinião. Assim, eu sou às vezes, e eu falo isso, são convicções, não são convicções de só acadêmicas ou convicções profissionais. É convicções de quem vem aqui há muito tempo trabalhando isso. Aqui entrou aqui, ó, Camila, um colega meu, o Adriano Coutinho, excepcional advogado, juiz do TRE aqui no Espírito Santo. Foi meu sócio no História de Advocacia, professor de Direito Civil. Tá? Ele vai lembrar, por exemplo, que nós fizemos, quando ele trabalhou comigo, nós trabalhamos em vários casos fazendo pacto antinupcial, que lá na frente se demonstraram, não só tiveram repercussão concreta nas sucessões, mas repercussões de proteção à própria família. Mas não com essa ideia, volto a dizer, essa ideia quadrada, essa ideia limitada do pacto. Bom, estou falando aqui muito aqui, aproveitando aqui, para te jogar essas ideias todas aí, para você discordar de mim. Mas é isso que eu penso. Claro que não. Era justamente por isso que eu queria conversar com você. Porque a ideia é justamente pensar fora da caixa, né? E isso que você falou sobre a regulamentação do direito sucessório, a não regulamentação de matéria sucessória no pacto antinupcial, é o que a gente vê e lê muito na doutrina, que não pode. Mas como não pode? Só quando a gente faz uma análise totalmente independente, né? Não, aqui é o direito de família e aqui é o direito sucessório. Só que a interligação entre o direito de família e o direito sucessório, ela acontece. Não tem como a gente simplesmente falar, não pode. Não, você quer ver? Olha a hipocrisia disso. Olha como é que isso é uma hipocrisia. O que, na verdade, a doutrina quer falar, e a jurisprudência, é bem assim: você não pode renunciar à herança no pacto. Agora melhorou sua imagem agora. Sua imagem agora ficou 100% aqui agora. Você não pode renunciar à herança no pacto antinupcial. Eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas quando a doutrina e a jurisprudência fala isso, não, eu posso até falar isso depois, mas só para não me perder o raciocínio. Tá. Isso não significa dizer que a única cláusula que você possui, que a cláusula que você tem, sucessória é essa. Porque, veja, se você ler o artigo 1000, eu vou repetir de novo, se você ler o artigo 1829, se você ler o artigo 1829, inciso 1, quando você opta pelo regime de bens, o regime de bens, ele ultrapassa a relação em vida. O regime de bens, esse discurso ele é falso, porque se o regime de bens ele fosse somente para a relação em vida e com a morte, tudo fosse igual, tudo bem. Agora, a partir do momento em que o meu regime de bens, o regime de bens que eu escolhi, ele repercute na minha sucessão, a partir do momento, Camila, que você chega no pacto e diz que estes bens aqui são particulares, e, por exemplo, seus honorários, e os honorários todos que você ganhar por resto da vida vão continuar sendo bens particulares, isso repercute na sucessão. É isso que as pessoas elas têm dificuldade de entender. É quase como se buscasse sempre uma resposta do bem e do mal, do pode e não pode, uma resposta binária. Aqui, ó, outra colega que tá rindo aqui, ó, você está sendo muito bem prestigiada aqui, tá? A nata da advocacia de direito de família e sucessória aqui pelo menos aqui de vários que eu conheço aqui, está aqui, que é a doutora Cristiana. Eu conversei com a doutora Cristiana aqui, até um caso que trocou a ideia esse fim de semana aqui, que é um caso evidente. Um caso. Quer que eu te dê um outro exemplo? Até para pegar um gancho de uma conversa que eu tive com a doutora Cristiana. O sujeito casa, olha só isso que eu vou falar. Ele casa, né, um casamento,
e ele está contaminado de dívida. Está contaminado de dívida. Ou seja, dívida até a alma. E o que ele só quer é o amor. Ele só quer o afeto. Aí o que acaba acontecendo? Olha essa maluquice. As dívidas dele, a possibilidade dele ser herdeiro do consorte, e sabendo o seguinte, que ele sendo herdeiro, né? Porque ele cheio de dívida, nessa confusão toda, ele vai casar. Olha que maluquice que eu vou falar. Quase que com certeza ele vai casar com o regime da comunhão, da separação convencional. Concorda comigo? Uhum. Para poder. Então, ó, Camila, eu me apresentei aqui, tal, Mazei, estou lotado de dívida. Aí o que você vai falar? Opa, não quero essas dívidas do Mazei aqui para cima de mim, não. Já não basta escolher mal para caramba, vou ficar aqui só com afeto. Beleza, tá ótimo. Só que isso você está partindo de uma premissa, de que eu vou morrer primeiro que você. Então veja, Camila, que você tem uma filha. E aí, olha que maluquice, aí você casa comigo com uma proteção em vida, só que, na verdade, você me atraiu para eu ter metade do seu patrimônio se você morrer primeiro. Você está contando com a minha renúncia. E eu não posso, olha aqui agora que eu vou te falar. Como eu tenho devedores, eu não posso renunciar. Porque a minha renúncia vai prejudicar terceiro. Então eu não posso só ter afeto por você. Aí, Camila, eu te amo tanto que eu não vou ficar com você, sabe por quê? Eu amo tanto você e tanto sua filha que eu vou te abandonar. Porque o direito sucessório, ele está atrapalhando a minha relação com você. Porque só de eu pensar que você pode morrer primeiro do que eu, só de pensar que você pode morrer primeiro que eu, e eu vou consumir metade do seu patrimônio, que é o patrimônio que você construiu da sua filha, isso me cria uma crise que o meu amor me faz ir embora e não ter um relacionamento com você. É isso que eu... Aí eu falo, é essa doutrina do afeto, do direito de família, é isso que a doutrina do afeto quer? Eu falo que essa pessoa, nessa situação, ele é o vassalo do amor. Foi negado a essa pessoa, no caso, por isso que eu estou dando esse exemplo para mim mesmo, para não... Foi negado a mim o direito de amar. Porque se eu tiver um amor profundo, eu vou me afastar de você. Você Olha, tinha pensado nisso? um fim trágico, né? Eu já tinha pensado mas eu já resolvi o problema. Então Se o explica como é que você problema é resolve. esse, se o Então me problema é explica. esse, a gente já resolve. Mas como é que você resolve? Os bens vão ser Fazendo. particulares? Hã? Bens particulares. Não. Por aí não. Mas criando uma outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade que me veio à mente ouvindo você falar isso? A gente cria um seguro de vida como uma forma de planejamento sucessório, um seguro de vida que é pago por você e cujo beneficiário é minha filha. E um Mas, valor mas correspondente eu ao sou valor da quebrado. herança. Mas eu sou quebrado. Aí é isso Não, que eu estou te aí, falando. Você sabe qual aí, que é? Você sabe que essa solução que você está fazendo, é óbvio que vão ter soluções. Isso que eu estou falando com você, eu já enfrentei várias vezes no escritório. Por exemplo, de casais, eu tenho um caso também que é um caso clássico, são dois juízes. Olha o que eu vou falar para você: dois juízes de família, meus dois clientes, dois juízes de família, meus dois clientes. Um casado com 3 filhos. E a outra, casado, não, desculpa, divorciado com 3 filhos. E a outra viúva, com 2 filhos. Eles só querem se amar. Mas qual que é o risco que há? Se acontecer uma situação que não dê para um renunciar à herança, digamos, aconteceu um acidente, um morre e um morreu 1 minuto depois. O patrimônio deles se vai se comunicar. É óbvio que isso sim, é óbvio que isso tem soluções, vai ter sim, mas é um planejamento maluco, é isso que eu quero dizer, isso é um planejamento maluco que não há lógica no nosso sistema de afeto.
Então, é um sistema, e aí eu vou voltar de novo, dando essa volta, olha como é que essa perspectiva, ela cria uma nova dimensão para o pacto antinupcial. Porque seria um pacto antinupcial que, na minha cabeça, isso é impossível para eu renunciar à herança. Por quê? Não é a renúncia da herança, não é isso. É porque, na minha, isso é uma concepção que eu tenho, eu estou escrevendo sobre isso, o direito de herança não é um direito de quem irá receber. Constitucionalmente, o direito de herança é do titular da herança. O direito à herança, ele não está garantido constitucionalmente. Isso é uma outra coisa. É uma confusão infeliz feita. São duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Tanto é. O direito de herança é visto sob a perspectiva do autor, do herdeiro, né? Tanto eu falo que o sistema é assim, por que não pode ter negócio jurídico de herança alheia? Porque o direito a receber a herança só existe a partir de quê? Da abertura da sucessão. A blindagem da legítima é uma outra coisa. A blindagem da legítima é uma outra coisa. Isso não tem nada a ver. Aí assim, você pode pegar o contraste, os pontos em comum, mas isso não é direito à herança. Isso é uma situação que está ligada. Você pode dizer que o direito de legítima, o direito à legítima, né, nessa perspectiva, ela se manifesta no direito sucessório a partir de uma conjunção, uma interpretação conjunta com a doação, mas no nosso sistema atual, o que nós temos? Aí, ó, Camila, olha como é que você está prestigiado, ó. Mestrando aí, ó, lá de Portugal aí, ó, assistindo aí a sua live, a doutora Luana aí, ó, querida doutora Luana, estudiosa aí. Nossa! Mas veja, então, isso são outras perspectivas. E é óbvio, assim, aproveitando esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, é óbvio que é um bate-papo com excessos, porque o excesso, o contraste, que faz você chegar no equilíbrio. Uhum. É óbvio que, assim, em determinados momentos. Agora, o que me assusta, eu volto a dizer, é essa falta de uma dimensão de alguém chegava assim, vem cá, vamos encaixar o pacto dentro de uma realidade? O que manda? O pacto é uma ideia de direito de afeto? Ah, não, o pacto não, o pacto só é. Porque, por exemplo, vou falar assim, questões, aí eu fico vendo perguntas, eu fico até com vergonha. Aí eu olhando assim, uma vez eu fui dar. Você pode colocar no pacto que a infidelidade será tolerada? Aí eu pergunto para você, casamentos, essa questão, precisa estar escrito isso? E hoje, o divórcio não sendo necessária causa, o que isso muda na prática? A não ser que a gente volte para uma situação hollywoodiana e falando, olha, eu considero como ato ilícito a infidelidade, por exemplo. Aí fazer até uma tarifação, ó. Se você, Camila, se você for infiel com o vizinho, você paga 100 mil. Se você for infiel com fulano e tal, é óbvio que isso não pode. Aí você vai entrar numa ideia nossa, isso nosso sistema ele não vai admitir. Que aí que eu falo, isso que são essas dimensões. Agora, você chegar, né, e você imaginar que situações concretas das relações, como eu falei com você, relações envolvendo titularidades que não seja doação, casamos aqui, olha, concedo para a Camila o usufruto durante 20 anos desses imóveis. Porque eu quero que durante 20 anos, uso desses aqui, usufruto, porque com estes bens que Camila vai administrar nossas contas, a nossa vida. Eu não posso fazer isso? Totalmente. Camila, você, olha, antes de nós separarmos, Camila, vamos fazer o seguinte, vamos tentar uma mediação. Quem sabe lá na hora, se vamos pensar isso logo, eu não posso colocar isso? Uhum. Prática colaborativa, né? Camila, o patrimônio aqui, vamos fazer o seguinte, bem particular isso aqui.
A partir de agora, então, ó, você vai validar o que é bem particular meu e eu vou validar o que é bem particular seu. É o seguinte, ó, o que eu declarar no meu imposto de renda e você vistar e escrever, rubricar que é bem particular, para efeito, se a gente se separar, isso aí vale como para efeito de partilha. Posso fazer isso? Ou eu tenho que deixar para embolação, ou eu tenho que deixar para embolação para o juiz dizer o que é bem particular ou não? Então, é isso aí. Muito bem, Lu. Aí, ó, outro português aí, ó. É isso que as pessoas têm que entender. A gente está vivendo um momento muito maluco. Eu comparo a juventude com o direito de família. Todo jovem, os jovens, eles querem ter liberdade e tal, mas ao mesmo tempo que querem ter liberdade, o cara quer ter pensão até 25 anos, o cara não quer sair da casa da mãe, o cara quer ter todos os direitos e tal, ele quer ter toda a liberdade do mundo. O direito de família é um negócio meio maluco. O direito de família, quem tem lá, o cara pode ter o afeto, o cara pode ter amor, é o poliamorismo, é tudo, né? Agora, só que na hora H, tudo que por isso que eu falo assim, cada vez mais o nosso direito de família com as sucessões, a relação é meu bem, meus, né? Hoje até meus bens, agora na hora do patrimônio é o meu bem. Então, eu acho que esse papo nosso aqui, que eu falei mais do que você, desculpa até aqui, é quase um desabafo, assim, eu acho que é um tema tão rico, tão rico, e a gente não viu um grande trabalho, pelo menos eu não vi, e aí eu peço desculpas se tem, um grande trabalho, por exemplo, de 3, 4 anos para cá, acompanhando, pegando o pacto antinupcial e acompanhando as evoluções que nós tivemos no direito de família. Então, e aí como a gente falei, por exemplo, eu sou muito mais tendente a seguir aquilo que o Rolf Madaleno, o Mário Delgado vem sustentando, da possibilidade de renúncia, né, da herança no pacto, mas por conta da autonomia, você falou qual que é a minha opinião, mas a minha opinião, eu acho que é mais... Mas porque, sabe por quê? Porque eu acho que a coisa mais importante que há para o ser humano é a liberdade, é a autonomia. De você poder estar com uma pessoa só pelo amor. E isso não significa dizer que lá na frente, que eu só optei pelo amor, e lá na frente eu fiquei doente, fiquei numa penúria, que eu não vou ter uma cláusula que ela está subentendida dentro da Constituição da solidariedade social, que mesmo com essa renúncia, eu vou ter uma proteção de cláusula. E veja, e nesse particular, dou um exemplo, que é um dispositivo mal compreendido também, que é o 1831 do Código Civil, quando fala de direito de habitação. O direito de habitação ele não deve ser aplicado só ao cônjuge, ao companheiro sobrevivente, mas a todo e qualquer ente familiar que dentro de um plano da sucessão, ele se submeta a uma situação de hipossuficiência. A gente vai viver uma situação, Camila, anota isso que eu estou te falando, e eu já estou defendendo isso, em que os ascendentes, por conta do aumento da expectativa de vida, em determinados momentos, nós vamos ter que conceder direito de habitação aos ascendentes sem que os ascendentes sejam herdeiros. Então, por exemplo, uma situação, por exemplo, minha mãe depende da minha potência financeira. Sou casado e tenho um filho. Pelo 1829-1, a minha mãe não é herdeira. E por essa interpretação do STJ, ainda que eu tivesse uma vinculação de alimentos, veja, uma vinculação, os alimentos seriam só aqueles anteriores à abertura da sucessão. Não vou nem entrar nesse aspecto, sobre essa interpretação, se ela está correta ou não do 1700. A minha visão sobre direito sucessório e sobre direito de família, ela vai gerar a um direito que não é de herança, mas um direito a... Olha como é que é diferente. Isso não é direito à herança, mas um direito sobre os meus bens da herança, que a titularidade é outra, que seria da minha esposa, a titularidade final, e dos meus filhos, mas um direito sobre essa coisa
um direito de moradia, um direito de subsistência da minha mãe, que não é propriamente herdeira. Agora, só que isso é uma concepção que ela é totalmente diferente. Eu tô, assim, é uma visão. Veja, aí que eu falo, diga que eu sou doido, mas não diga que eu sou incoerente. Eu trabalho com uma ideia de liberdade, e eu acho que a liberdade é ampla, mas essa é uma liberdade que ela não se desapega de uma noção muito mais ampla de solidariedade familiar, de função social, da propriedade, da dignidade da pessoa humana. E falo isso com muito carinho e com muito. Porque isso tudo, entendendo o direito de herança, eu atraio toda a potencialidade desses dispositivos. Então, veja como é que esse assunto. E por que não tratar esse impacto? Só para te fechar aqui, que o tempo já está indo. Será que eu não poderia colocar isso no pacto, Camila, que você teria, com a minha morte, o dever de cuidar da minha mãe? Porque eu posso estar casando com você imaginando que você vai cuidar da minha mãe. Da mesma forma que eu estou casando contigo, olha só como é que eu voltei de lá. Estou reconhecendo a sua filha afetivamente, porque eu quero que ela seja, que eu quero cuidá-la como minha filha fosse. Você, naquele momento, você está reconhecendo minha mãe como se sua ascendente fosse. Ou seja, nós estamos fazendo no pacto antinupcial, não é um pacto só de casamento, mas um pacto familiar, um pacto de família. Ana, isso não é direito de herança com encargo. Isso é um reconhecimento, Ana, isso é muito mais complexo do que isso. É um reconhecimento de família. O pacto antinupcial com uma visão de uma abertura que hoje a gente não consegue trabalhar. Porque pacto antinupcial, repito, aqui encerro aqui, né, é visto como um espaço só para colocar regime de bens e para fazer doação entre os cônjuges. Quando muito para identificar bens particulares. É, e isso que eu estou falando, né, realmente um pensar fora da caixa, é uma releitura do pacto à luz do direito de família contemporâneo. Que, como você bem colocou, né, tudo vem evoluindo, toda a parte do direito de família vem evoluindo, mas o pacto antinupcial, falar sobre ele, ficou parado, né? Nós precisamos falar sobre isso. Precisamos E é caminhar. legal falar sobre isso. Então, fica uma sugestão você aí para você fazer o doutorado sobre esse tema. Para alguém fazer um doutorado, enfrentar esse tema. Porque se eu te falar é muito bonito falar em contratualização do direito de família, do direito de... e não analisar o pacto. As pessoas, eu vejo um cara que é super moderno, um professor super moderno quanto ao direito de afeto, família, tal, família mosaico, vários modelos, e aí o cara chega para mim, eu pergunto, eu falo assim, vem cá, e o pacto antinupcial, ele pode ser alterado? Não, o pacto antinupcial não pode ser alterado. Como não? Mas como? Não, sim. Aonde está escrito que o pacto, quer dizer que o pacto antinupcial, então, é a nossa âncora com o século XIX? Eu não vejo, por isso que eu falei com você naquela brincadeira, eu não vejo o pacto com uma ideia hollywoodiana. E isso eu acho que acaba atrapalhando. Mas eu não posso ver o pacto, eu não posso ver o pacto numa ideia de uma solidificação, numa ideia cimentada de um direito imperial. Isso, para mim, eu tenho muita dificuldade de ter essa visão. Uma visão, no mínimo, isso é uma visão, no mínimo, do início do século XX. Isso é uma visão de, no mínimo, um direito civil, preste atenção no que eu vou falar, antes do Estatuto da Mulher. Porque as pessoas não podem esquecer que foi o Estatuto da Mulher que tornou a mulher capaz. Porque a mulher, até então, ela não era tratada como tal. Ela tinha, né, a capacidade da mulher, ela tinha flancos de vulnerabilidade. Mas veja, enquanto que eu avanço, é até ridículo dizer isso, mas não é ridículo dizer que o pacto com o mesmo modelo. Perfeito.
Exato, né? É exatamente esse raciocínio que a gente precisa fazer. Que eu não queria que acabasse. Eu Não, mas queria tá que a gente acabando falasse, já. Foi rápido. tá dando horário, tá dando horário. É, porque tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa para explorar. Enfim, e já caminhando para o nosso encerramento, Rodrigo, agradecer imensamente, né, de novo, agradecer imensamente você ter aceitado e esse bate-papo que a gente teve aqui. Quem acompanhou, quem vai assistir depois, é realmente assuntos para fazer a gente pensar, né? Como você tinha colocado no começo, sem conclusões, mas a título de reflexão mesmo, para que a gente pense na importância e nessa releitura do Pacto Antijudicial. Fiquei até com vontade de fazer mesmo um doutorado para falar sobre isso, porque é um assunto muito importante, muito legal. Não, e só para fechando aqui, ó, agradecendo a você, vou dar uma resposta para Ana, que está em todas as lives aí. Ana, não existe pós-pacto, porque o pacto, da forma que está aí, foi tratado por casamento indissolúvel, para o regime que também não era para ser alterado. Então, essa resposta assim, não existe pós-pacto, seca, você tem que analisar o contexto que o pacto ele foi colocado. Mas, ó, Camila, te agradeço, né? Poxa, foi ótimo. Pede desculpa de estar aqui assim, ó, não tão elegante quanto você está aí, ó, elegantérrima aí, né? Foi muito gentil. Obrigado aí. Conte sempre comigo e, se Deus quiser aí, quando passar isso tudo, quero estar presencialmente aí para poder te bater um papo, aquela promessa de estar aí com seus alunos. E espero também que você venha aqui nos visitar aqui no Espírito Santo, tá? Exato. Nosso próximo encontro presencialmente agora, né? Se Deus quiser, se Deus permitir, e as vacinas chegarem. Exato, exato. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente conosco. E nos vemos nos próximos eventos. Vamos cair